E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 17/8, 15/9 de 2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto. Aconteceu muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Vem comigo, que eu sei que vocês gostam de gráfico. E vamos falar aqui sobre o nosso Bitica, galera. O que está acontecendo com o Bitica, o que aconteceu nos últimos dias, né? Foi interessante essa alta aí que o Bitcoin fez, né? Muito interessante, por sinal. E, inclusive, eu tinha até publicado o último vídeo falando sobre, né, esse ponto aqui, essa volta toda do mercado para vir buscar, né, que se ali seria o máximo ali que ele poderia vir buscar ali 50%, e se não romper essa região, seria muito importante aqui para a gente, para a gente, no caso, quem tem Bitcoin, né, quem está posicionado no Bitcoin, né. Então, eu falei justamente sobre esse potencial, né, esse potencial do Bitcoin bater aqui nesse 50% e começar a subir, né? Então, quando eu publiquei isso, eu não, último vídeo que eu publiquei, né, eu estava falando não em si da valorização do Bitcoin, sim por conta do contexto em geral, né? Tipo, não da valorização, mas do contexto. Quanto mais isso aqui vai acontecendo, né? Quanto mais o mercado ele vai respeitando essas linhas, esses pontos, mais eu entendo que o mercado está fazendo justamente isso que a gente vem falando aqui ao longo dos tempos, né? Então, esse ponto aqui que o Bitcoin ele começou a subir, depois dele bater nos 50%, vamos pegar ali, eu vou pegar da mínima que ele fez, ele chegou lá a bater a máxima ali praticamente de 15%, galera, tá? 15% de alta. Só que essa alta realmente não representa muita coisa para mim. Essa alta aqui, a curto prazo, sabe, não é muita coisa. O que interessa, de fato, é justamente o contexto aqui e o que o mercado está fazendo. Então, o mercado ele justamente fez um teste de oferta em cima dessa região de 50%. E a gente não conseguiu romper essa região, o que é muito interessante. Então, se a gente for pegar aqui e for abrir essa região para cá, a gente vai conseguir notar que praticamente aqueles 50% ele parou ali na região de 53.411,49 atualmente, né? Esse ponto aqui é justamente o ponto lá de 2023, né? 2000, eu vou já mostrar para vocês. Então, aqui é praticamente essa VWAP passando aqui nessa região, né? Essa diffs passando aqui nessa região. Então, esse ponto aqui é muito importante para a gente. Então, ele bateu uma vez aqui, ele subiu. Bateu outra vez aqui, ele subiu. Ou seja, a gente já teve acho que uns 3 testes nessa região, se eu não me engano. Vamos lá. Exatamente, 3 testes. O primeiro teste foi aqui pelos meados, aqui, ó, 23 de janeiro de 2024. Aí a gente não vou falar que isso aqui foi um teste que não chegou perto, mas chegou bem perto, né, galera? Vamos jogar na real. Vou falar que foi outro teste aqui nessa região, mas eu vou falar só. Não, na verdade, eu vou falar só dos pontos mesmo que bateu. Então, meados aqui, 23 de janeiro, a gente bateu 5 de agosto e, novamente, 6 de setembro de 2024. E da onde está vindo essa linha aqui? Ela é uma média de 20 dias, 50 dias? Não, tem esse negócio não de média aqui, não. Essa média está vindo aqui, ó, do player que entrou ali no dia 24 de outubro de 2023. Então, esse camarada aqui que a gente está monitorando. Esse camarada aqui que deu início, e para quem lembra, né, inclusive eu fiz um vídeo falando que eu estava comprando Bitcoin nessas regiões novamente. Eu me lembro que eu estava com minha esposa no restaurante, né, à noite, e eu estava vendo essas movimentações aqui, né, e aí a gente estava falando justamente aqui de compras aqui, né, eu publiquei isso. Então, todo esse ponto que o mercado vem batendo, vem buscando essas linhas aqui, nada é do que o preço médio dessa galera aqui, né, do dia 24 de outubro de 2023. Olha que interessante, né? Então, a gente deu 2 agulhadas aqui em cima dessa região muito, muito importante. Outra coisa muito importante também é a nossa querida aqui, nosso querido OBV, né? O nosso OBV a gente fez um fundo interessante, né? Depois disso subiu. Esse fundo aqui eu peguei agora como base. A gente rompeu aqui, mas já voltou acima novamente desse último pico de volume, voltou a testar e subiu novamente. Mas eu peguei isso aqui como base. Agora eu estou fazendo essa linha de tendência em cima do OBV. E o que seria importante, né, a gente observar nessas linhas, né, que a gente rompeu, está voltando a novamente fazer um reteste nessas regiões. São regiões importantes, né? Então, o que eu espero para o Bitcoin é justamente respeitar essas linhas, bater aqui, por mais que venha buscar essa região aqui embaixo, mas é sempre ficar acima, né, dessas regiões e não romper mais, não renovar mais fundos, tá? Para poder vir e alcançar essa linha aqui de tendência, né? Epa, deixa eu botar aqui. Essa linha de tendência de queda. Porque aí o que eu espero é justamente o mercado ele começar a fazer isso, ele romper essa linha aqui e começar a entrar mais demanda no Bitcoin, fazendo assim que o preço dispare. Então, é esse ponto que eu tenho observado
no OBV aqui com mais frequência, né? Então, esse ponto aqui, a gente ainda tem margem para subir um pouquinho. Eu sei que é um pouquinho ruim ainda, mas a gente tem essa margem. E essa margem aqui é que está sendo desenhada nesse exato momento. Tá? Nesse exato momento aqui, o Bitcoin está nos 59.809,89 mil dólares, né? Então, a gente rompeu uma região interessante, que foi a região dos 57.726,12. Estamos acima dessa região. Então, a frequência que o Bitcoin trabalha, geralmente eu gosto de falar aqui de frequência para vocês, é a frequência de 57 a 63, ou seja, o mercado ele tende a ficar trabalhando agora entre essa frequência aqui, ó, essa linha de 63, essa linha de 57. Essa é a frequência que o mercado ele se encontra agora, né? Assim que ele rompe a linha de cima, de 63, aí eu começo a falar que essa frequência já mudou. Então, fica de 63 a 70 mil dólares. Então, o mercado ele fica oscilando nessas regiões. Assim como aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Assim como aconteceu aqui também, bateu aqui nessa região, só que aqui ele já levou a lapada aqui justamente por conta dessa atividade profissional. Aqui também a gente teve, pode ver que a gente teve a oferta diminuindo aqui nessa região, né? Se tu for pegar aqui no que é e for colocar aqui uma médiazinha aqui, ó. Ih, rapaz, deixa eu pegar uma reta aqui, que é o mais interessante, que é o pico de volume, e eu vou ver esse daqui. A gente tem uma demanda, uma oferta aqui, né, bem baixa, né? Bem baixa aqui, só essa aqui que foi justamente nesse ponto, a gente sabe por que ela aumentou, mas a gente vê aqui uma redução. Ou seja, eu estou falando para vocês de teste de oferta. E o que significa um teste de oferta? Teste de oferta é justamente quando os players começam a ver como é que está o preço, o apetite aqui por mais vendas nessas regiões. E o que acontece? A gente teve um apetite muito grande de venda aqui e fica muito claro, né, que a gente rompeu essas duas médias, né? A gente foi lá para cima aqui no gráfico diário. Então, o apetite de venda nessa região estava alto. Ou seja, o mercado ele pegou a liquidez aqui, né, bastante liquidez, e colocou o mercado aqui para cima. Agora, a gente veio testar novamente a mesma região que foi testada aqui no dia 5 de agosto, né? Então, 5 de agosto, a gente veio testar aqui, dia 6 de setembro. Então, nota que o mercado, assim que ele fez o segundo teste de oferta, o mercado, ele teve isso aqui, né? Ou seja, olha a diferença daqui para esse camarada aqui. Deixa eu só colocar para vocês entenderem. Quero que vocês entendam. Olha a diferença desse volume que a gente teve aqui para esse volume que a gente teve aqui agora. Então, o que isso significa? Se eu estou falando de teste de oferta, então significa que o apetite por venda nessas regiões diminuiu. Então, ele pegou bastante liquidez aqui e aqui não pegaram muita liquidez. Ou seja, o apetite por venda, aquele desespero por venda nessas regiões aqui não existe, né? Até o momento, pelo menos até o momento não existe. Ou seja, ninguém pode querer atrapalhar aqui os planos desses players que entraram comprados nessa região. Então, aqui eles ficam mais tranquilos para botar o mercado para cima. Então, essa é a lógica da gente fazer esses testes de oferta. Então, teste de oferta é justamente isso, para medir o apetite de venda. Teste de demanda, no caso, quando é no topo, é justamente para a gente testar ali se a gente tem mais players ali interessados, né, em colocar ali o mercado ali, no caso, para cima, ou não. Se pode pegar mais liquidez ou não, tá? Então, isso aqui que o mercado fez, ele já me mostra que a gente tem uma fraqueza em cima dessa região. Então, a gente tem aqui um camarada aqui mais baixo, né? Ou seja, a oferta menor aqui nessa região, né? Acho que vocês estão me entendendo. A gente tem uma oferta menor nessa região aqui, que teve uma oferta grande. Aqui a gente teve uma oferta menor, ou seja, o apetite por venda nessas regiões aqui não tem. Ou seja, poderia ter uma oferta, né? Então, aqui o mercado poderia vir buscar um pouquinho mais para baixo para pegar mais liquidez. Não estou falando que se o mercado vier aqui para baixo, ele não pega mais. Obviamente que ele vai pegar mais liquidez, porque já vai ficar abaixo do preço médio dessa galera aqui. Mas esse ponto aqui não tem tanta oferta como esse ponto que foi pegado aqui, né? Então, isso aqui é importante. E agora o mercado ele começa a subir, justamente fazendo ali um movimento interessante, um movimento que eu chamo de movimento de Libra, né? Que é um movimento clichê do mercado. Então, para quem estuda volume, para quem estuda esse conceito, raio-x preditivo, principalmente, né? A minha base de tudo foi o raio-x preditivo, o Luiz Sato foi meu mentor. Então, já é acostumado a entender esses movimentos. E é engraçado que ele chama esses pontos aqui até de Rick Martin, né? Que eles falam depois que vem uma grande absorção, aí o mercado ele faz 3 testes de oferta ou 3 testes de demanda e começa a desabar. Ele chama lá, brincando, né? De teste do Rick Martin. Então, assim, é justamente isso que a gente está vendo aqui no mercado, né? Eu poderia trazer um exemplo muito interessante para vocês, e eu vou trazer agora. Eu vou pegar aqui do SDT, e eu vou trazer um exemplo muito importante para vocês aqui no BOVA 11, tá? No BOVA 11.
Eu não vou falar de BOV11 hoje, galera, tá? Não vou falar de BOV11 porque eu tô com o tempo muito esgotado. Caraca, cadê BOV11? Aqui, ó. Eu vou pegar um BOV11 como parâmetro aqui, né? Olha só que interessante, o BOV11. O BOV11, tem 2 pontos importantes. Primeiro foi esse dia aqui, 12 de junho de 2024. E aí eu estava falando justamente que o mercado ele poderia fazer essa queda e fazer esse disparo aqui de preço. Está aqui no meu canal. Antes de acontecer isso aqui, eu estava falando. Por quê? Porque eu entendo esse conceito. Então, o conceito é atividade profissional no fundo, a gente não renovou o fundo, e o mercado veio aqui e fez esse movimento, fez essa agulhada aqui em cima, e depois voltou tudo para cima, em cima dessa região aqui. E olha que interessante, em cima de uma região de 50%, né? Só que eu não quero mostrar isso para vocês, eu quero mostrar o gráfico mensal aqui do nosso querido BOV11. Então, se for pegar o BOV11 no gráfico mensal, a gente consegue perceber uma coisa muito legal. Eu estou no gráfico mensal. No gráfico mensal, cara, olha só, olha que interessante. No gráfico mensal, o maior pico de volume que eu tenho, cara, foi justamente aqui, ó, em março de 2020, logo quando estava acontecendo ali a pandemia, né? Então, pode ver que daqui para cá, fica muito nítido, ó, aqui, ó, desse ponto aqui para cá, fica muito nítido que eu tenho alguns volumes interessantes, né? Tem interessantes aqui no gráfico mensal, só que olha a discrepância desse volume aqui. Então, tipo, foi uma linha muito, né? Não tem nem comparação. E, obviamente, que esse ponto é um ponto que a gente tem que marcar uma difference para a gente saber o que está acontecendo. Obviamente que quem entende de volume sabe muito bem o que significa. Então, a gente teve aqui, durante a crise sanitária, toda essa queda nos preços aqui do BOV11. Ele foi ali bater região de 59,30 e depois voltou. É aquilo que a gente chama, né, recuperação em V, que é justamente quando a gente tem essa aceleração de preço, aumento expressivo de volume, e aí o mercado ele começa a reagir, né? Então forma um V. Aí a galera fala assim, isso aqui está recuperando em V, né? Inclusive até o Paulo Guedes, se eu não me engano, né? Estava falando dessa recuperação em V, né? Mas olha que interessante. Então a gente tem esse ponto aqui interessante. E se vamos ver aqui, eu quisesse marcar esse ponto aqui, ó, eu ia marcar ele aqui, eu ia marcar aqui, eu não ia marcar essas mínimas. Ia fazer 50%, geralmente nessa região. Então, nesse ponto, é interessante. Só que, quando a gente consegue perceber que a gente tem um aumento muito grande de volume, a gente já marca logo uma difference, para a gente ter a noção do que o preço ele pode ficar assim, trabalhando abaixo de 50%, mas se ele não perder a difference, é um sinalzinho aqui ótimo de compra. É um trade um pouco mais perigoso, é um posicionamento um pouco mais perigoso, mas ele é muito, muito top. Isso aqui eu já até ensinei para vocês aqui no canal, tá? Então, aí o mercado, ele faz um fundo justamente nesse ponto aqui, ó, que foi ali no mês de julho de 2020. Então, o mercado, ele tem uma recuperação em V, depois ele volta a testar a região ali em 2020, isso aqui aconteceu em 2020, né? Na verdade, aconteceu em 2022 esse teste. O mercado, ele começa a subir novamente, ele vem, e no dia, ali em março de 2023, outro teste em cima dessa região. Então, nota que os testes que o mercado, ele fez nessas regiões, foi justamente em cima desses camaradas aqui, ó, de quem entrou comprando aqui nessa região. Então, o mercado ele está sustentado aqui, né, justamente por conta de quem entrou aqui, os plays que entraram aqui comprando. Então, esses camaradas aqui estão comandando tudo ainda. E olha onde está o preço médio deles, 98,83, ou seja, por mais que o mercado ele desabe, não estou falando que o Bovespa vai desabar, por mais que o mercado venha buscar essa região aqui, o que tu acha que pode acontecer nessa região aqui? Novamente defesa e o volume aqui aumentar, disparar aqui, né? Então isso é muito importante. Então olha que interessante essa leitura aqui como base aqui para vocês no BOV11, né? Vamos voltar aqui à realidade, porque é só para mostrar isso para vocês, né? Nada demais. Então o Bitcoin, ele está justamente fazendo isso aqui, só que isso aqui é um gráfico diário, tá, galera? Isso aqui é um gráfico diário. E esse gráfico diário aqui, ele já fez o primeiro teste aqui, né? Mas será que... O primeiro não. Segundo, terceiro, né? Primeiro, segundo, exatamente, terceiro teste aqui nessa média, né? Mas eu poderia marcar um nesse ponto, né? Inclusive está até marcado, só que eu não marquei mais. A gente já voltou para cima e fez um teste justamente em cima dele. Eu que tirei. Tá? Então aqui é o terceiro teste de oferta nessa região aqui. Então, quando o mercado chegou e fez esse teste aqui também, ó, olha só, a gente não tem volume elevado, ou seja, não tem interesse do mercado aqui vir para baixo, não tem interesse profissional aqui de outro play querer atrapalhar essa caminhada aqui, né? Então, o mercado pegou lá e disparou.
E olha que eu sempre falo para vocês, o mercado não precisa de volume para subir. Cadê o volume aqui para subir isso aqui? Não precisa. O cara já entrou, né? Já sabe então o preço médio deles e isso aí acontece, né? Então é justamente o que está acontecendo aqui no Bitcoin, tá? Então agora o Bitcoin, ele está cotado 59.827,72. Então, galera, o que eu vou falar para vocês aqui é, o mercado agora ele pode brincar nessas regiões. Essa é a brincadeira do Bitcoin agora, tá? O mercado vai ficar brincando nessas regiões. Então aqui para mim nada importa. Essa oscilação de preço aqui no Bitcoin não me importa, tá? Tu comprou mais nessa região, galera? Eu tava comprando Bitcoin lá pela... Tava comprando não, eu tinha feito lá uma pool de liquidez, mas acho que agora eu entrei num impermanente loss, que eles chamam, né? Porque eu tava esperando que o mercado ele viesse buscar um pouquinho mais lá para ficar todo em 100% em Bitcoin. E aí ele quase pegava, não pegou, começou a subir, e eu entrei lá em permanente loss. Mas, de qualquer maneira, eu já comprei Bitcoin nessas regiões, comprei Bitcoin nessas regiões. Então, não vou aumentar minha posição ainda, tá? Nessas posições aqui, eu não aumento. Ah, mas tu poderia comprar essa região aqui? Poderia. Dos 50%? Poderia. Mas eu já comprei. Então, eu não quero ficar me expondo em operações que eu já fiz, tá? Então, aqui teria que acontecer outra coisa aqui para fazer mais compras aqui no Bitcoin. Então, estou satisfeito com as minhas compras, tá? Certo? Então, quando a gente vê aqui um gráfico semanal do Bitcoin, a gente consegue perceber a mesma coisa. Agora eu estou em um gráfico semanal. Vamos pegar um mensal rapidamente, só para ver um negócio aqui? Se tem algum camarada aqui no mensal. No mensal é bem interessante, ó. No mensal é bem interessante. A gente tem um camarada aqui, ó, que a gente não dá nada por ele, tá bem aqui, ó. E eu nem tracei esse aqui não é no mensal, esse aqui é outro. Aqui, ó. Esse camarada aqui em setembro de 2022 é um camarada aqui forte. Se eu marcar os 50% dele aqui, já perdeu, veio testar 50% e começou a subir, tá? Mas vamos lá para o semanal. É só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, no semanal, o que a gente está fazendo aqui? Assim como eu marquei esse ponto aqui no semanal, tá? Assim como eu marquei esse ponto aqui também, eu marquei lá. Por que eu marquei esse ponto? Porque justamente, né, a gente teve uma atividade profissional aqui. É pequena? É, mas ela é relevante. Tanto que não perdeu o preço médio. O que eu falei para vocês sobre esse movimento? Eu falei para vocês, galera, é o seguinte, o mercado, ele está trabalhando abaixo de 50%, tá? Ele está trabalhando abaixo de 50%, mas a gente não perdeu ainda a difference, coisa que eu mostrei para vocês aí lá na Bearish, aqui mesmo, no gráfico aqui. Então, mostrei isso para vocês. Então, a gente teria que esperar o rompimento dessa semana aqui, e se fechasse abaixo, já ficaria preocupado. Se o mercado voltar aqui, tranquilo, então significa que esse camarada aqui ainda está no poder. Então é justamente isso que está acontecendo no gráfico semanal do Bitcoin. Então o Bitcoin, galera, está seguindo o que tem que seguir, cara. Essa é a verdade. O Bitcoin está seguindo o que ele tem que seguir, certo? E a gente não precisa ficar olhando aqui nenhum tipo de notícia, perdendo tempo, olhando o calendário econômico, perdendo tempo, vendo o que A e B falou. É justamente o que eles estão fazendo, tá? Essa é a lógica. Então, esse ponto, ele realmente é um ponto interessante. Então, a gente já ganhou novamente 50% e aí começou a subir. Então, isso, cara, isso aqui é muito importante para mim, tá? Agora, se perde esse ponto aqui dos 53, 640,22, aí o negócio já começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? Mas olha que interessante, o Bitcoin, ele tá chegando num gráfico semanal, que a gente traçou essa LTB, na verdade. A gente não renovou esses fundos, tentou renovar aqui, mas conseguiu, ficou acima, e tá vindo em uma região importante, galera. E essa região aqui, a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque o mercado, ele pode vir aqui buscar como está buscando, bater nessa região aqui de novo e começar a cair de novo, respeitando aqui essa linha de tendência de baixa. E é isso que a gente não quer que aconteça. Então, a gente está em um ponto muito interessante num gráfico semanal do Bitcoin. Então, o que a gente espera é isso aqui ser rompido, voltar a fazer um reteste aqui e começar a ficar acima, para a gente poder ter novas altas aqui no Bitcoin e entrar demanda. Um gráfico semanal, tá? Então, assim, o gráfico semanal, ele está em um ponto muito interessante e eu preciso confirmar esse rompimento desse ponto, tá? Então, vamos prestar bastante atenção porque é um ponto interessante, sim, que o Bitcoin está entrando. É em um ponto interessante, porque se tu for ver aqui, ó, vamos lá, se tu for ver aqui, nem tracei certinho lá, mas tudo bem. Bateu aqui, fez o último topo, veio aqui, passou todo esse período, bateu aqui, queda novamente. E novamente está aqui perto dessa região. Por mais que esteja acima da VW, né? Mas estamos muito perto dessa linha de tendência de queda. Então a gente precisa ficar atento aí nessas regiões, beleza? Então,
eu ainda não tiro nada do que eu disse em relação à onda complexa, né? A possível alvo ali do 109.727,18 para o Bitcoin. Então, acho que está muito claro para mim, não tenho o que falar, né? Eu tenho a nossa primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. A gente não teve onda complexa aqui, mas a gente tem uma onda complexa aqui na 3, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, para poder aqui fazer esse movimento de alta. E na onda 5, aqui fractal, eu já tenho essa atividade profissional aqui e esse ponto aqui que a gente não perdeu, favorecendo muito aí o Bitcoin e essa leitura aqui de alta ali para 109.727,18. Será que nós vamos chegar nessa região? Tudo indica, galera, que sim, galera. Tudo indica que sim, né? Até o momento não quebrou nenhuma estrutura, tanto no gráfico semanal como no gráfico diário. Isso é muito importante para a gente, certo? Quando agora a gente vai vir aqui no SDT para a gente olhar o que está acontecendo, eu venho aqui num gráfico, vamos ver aqui, num gráfico diário, e o gráfico diário ele é muito interessante porque o que aconteceu no Bitcoin, que eu mostrei para vocês, foi no fundo e aqui justamente foi no topo, né? Então aqui é a demanda. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente estava testando a oferta? Agora aqui a gente está testando a demanda. Se for pegar aqui nos 50%, ele está mais ou menos aqui nessa região. Então o Bitcoin agora ele foi testar como está a demanda, ou seja, como é que está o apetite de compra aqui nessa região. E o mercado até ele conseguiu romper, mas logo depois desandou. E aí o nosso USDT ele começou a ficar abaixo da VW, ou seja, possivelmente aí a gente pode ver aí um ABVzinho vindo buscar essa região e quem sabe romper também essa estrutura de alta. Isso favoreceria muito o Bitcoin. Então é muito importante a gente entender isso. A gente está perdendo a estrutura de alta, né? A estrutura aqui da VW, na verdade, a estrutura de alta não perdeu. A gente perdeu a estrutura da VW, né? E a gente perdeu aqui a estrutura de 50%. Então essa volta é uma volta importante, porque a gente não ficou acima de 50%. Aqui até eu falei assim, caraca, a gente vai ficar acima de 50%, isso aqui vai ficar muito ruim. A demanda por USDT vai ficar grande, isso aqui vai desabar aqui o Bitcoin. Eu fiquei com medo, não vou mentir para vocês. Só que depois disso, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda aqui no SDT, deixando o SDT trabalhando abaixo de 50% e também abaixo da VWAP, o que é importante. Agora ele está se recuperando um pouquinho. Tá, mas o que acontece? Essa recuperação ele pode ser só um famoso, como é que eu posso dizer aqui, pullbackzinho para bater aqui na VW e começar a cair novamente, renovando os fundos e quem sabe romper essa região de vez. Então essa região aqui de vez, que eu estou falando para vocês, é uma LTA também, né? Que eu peguei lá desse fundo, bateu uma vez aqui, defendeu, depois não veio mais, não veio testar novamente, né? E aí quem sabe perder essa estrutura total aqui, fazendo assim com que o SDT ele desabe, né? Para vir buscar outras regiões. Então nesse momento aqui o SDT está em 5,83%, né? Falta 3 horas e 29 minutos para fechamento. E ele está se recuperando, tá? Mas essa recuperação, como eu falei para vocês, vamos ver se vai bater só nessa região aqui, fechar, vamos ver como é que vai ser o fechamento de hoje. E se fechar aqui, nessas regiões, perto aqui, a grande possibilidade do mercado vir buscar 5,61, que não veio buscar, ele veio quase buscar na região de 5,61, mas a tendência é essa maior. Então, nota que a frequência que o SDT está trabalhando é essa daqui, ó. Então, tipo, não liguem para isso. Essa é a frequência que o SDT está trabalhando, tá? Entre o 6,07 e o 5,61. É a frequência normal. Então, vai sim ter essas oscilações. E isso deixa muita gente aí com medo. Mas é tranquilo aqui para quem sabe do que de fato está acontecendo aqui. Beleza? Certo? Dito isso, ó, o Bitcoin caindo aqui. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, galera, é a dominância do Tether, tá? A dominância do dólar. Então, lá, se o dólar estiver subindo, o Bitcoin ele vai estar caindo, tá? E se lá estiver caindo a dominância do Tether, né? Então, o Bitcoin ele tende a subir. Então, esse gráfico é um gráfico muito importante para a gente ficar observando, para a gente relacionar ele aqui com o Bitcoin, tá? Ele é totalmente o inverso do Bitcoin. Então, aquele gráfico ali é um gráfico que a gente costuma falar que manda ali no mercado, né? Então, se a gente tem uma grande dominância pelo Tether, uma grande busca por USDT, a gente, teoricamente, tem uma desvalorização aqui do Bitcoin e vice-versa, certo? Então, assim, nesse exato momento aqui, eu estou feliz sim, não pela valorização de 15% do Bitcoin, muito pelo contrário. Isso aqui a curto prazo não significa quase nada, né? Mas sim por conta da estrutura sendo respeitada aqui com a gente, né? Isso que é importante, beleza? Aqui novamente aqui no nosso queridinho aqui na outra plataforma, a gente costuma olhar aqui onde é que estão os maiores volumes e eu consigo ver aqui, né? Durante todo esse período aqui de lateralização, essa distribuição que o mercado fez,
a gente tem aqui uma 104.582.04, o nível de POC. Então, bate nessa região aqui, cai. Então, a gente ainda está um pouquinho longe, mais ou menos aí quantos por cento? Deixa eu ver se aqui tem régua. Tem. Então, a gente praticamente está aí, ó, a 8,16% para chegar novamente nessa região aqui, tá? Mas como eu falo para vocês, o que é importante é isso aqui. Foi esse camarada dia 5. Isso aqui que é importante. O resto aqui para mim já não é muito importante. Beleza? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui também como é que tá os ETFs. Cara, a gente fechou aqui no dia 13, cara, com 263,2 milhões de dólares. Cara, a gente teve, né, a Fidelity aqui 102,1 milhões de dólares, cara. A Bitwise 43,1 bilhões de dólares. Caraca. E 99,3 milhões de dólares aqui. Acho que é a Ark Invest, se não me engano, que investe. Certo? 5,2 milhões aqui. 5,1 milhões. Cara, a Black não comprou nada, né? Os clientes aí da BlackRock não compraram nada. Mas fechou aqui positivo com 263,2 milhões de dólares no dia 13. No dia 12, fechamento foi de 39,01 milhões de dólares. Então, se tu for pegar aqui, setembro, a maior compra, o maior despejo foi 287,8. E agora, a maior entrada foi 263,2, né? Então, cara, que loucura, né? Que loucura. E se eu não me engano, teve uma empresa que comprou aí não sei quantos bilhões, né? Eu não tô lembrando agora aqui o nome, mas que loucura isso aqui, né? Então, 3 aqui, fechamos 263,2 bilhões de dólares, certo? Acho que tem alguma coisa mais aqui para falar para vocês aqui do Bitcoin, cara. Acho que não. Acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o Bitcoin. Aqui eu estou no gráfico semanal, vamos ver aqui. Gráfico mensal. BLX. Vamos ver lá, BLX. O BLX é um gráfico que eu não mostro para vocês toda hora, né? É um gráfico aqui que está todo desse jeito aqui, ó, nas marcações. Mas a gente está vindo novamente testar a região ali do halving 2020. Não foi o pico do halving 2020, tá? O pico do halving 2020 foi justamente aqui nessa região, certo? E aí eu tenho aqui uma tendênciazinha de queda, aí eu marquei esse pico do halving 2016 com esse 2020, e a gente não sabe como é que o preço vai chegar aqui, né? Como é que o Bitcoin vai se comportar quando chegar nessas regiões. O primeiro ponto que o Bitcoin ele tem que ganhar é justamente esse halving de 2020, né? Esses dois topinhos aqui que fizeram que o Bitcoin ele caísse para chegar lá a 16, mais ou menos. 16 não, pô. Tô ficando doido. Uai. Isso mesmo, 33, tô valendo, tô ficando doido, 34 ali por aí, ó, nessas regiões aqui, certo? Então, essa região aqui é importante. Então, o que eu espero pro Bitcoin é justamente a gente pegar aqui, romper essa região aqui e ficar acima, tá? Deixa eu botar branquinho. É de romper essa região aqui e começar a trabalhar acima. Aí, depois disso daqui, a gente tem esse próximo alvo aqui, ó, que é justamente esse camarada aqui, né, que está defendendo essas regiões. Passou dessa região aqui, a gente tem um pico máximo do halving de 2016, onde foi o maior volume que teve de todos os halvings, né? Então, foi em 2016 aqui. Aqui seria um ponto muito importante, né? Muito importante aqui, certo? Vamos ver aqui. Isso eu tô no gráfico mensal, tá, galera? Isso aqui, que eu tô falando de 33 aqui, mas é o OBV, tá? Não tô falando de preço, não. Se for falar de preço, é outro. Isso aqui é só do OBV. Para chegar ali a bater, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Ele tá mais ou menos ali na região de 45, né? 45. Então, se tu for botar aqui em valor mesmo, então, esse último pico de volume aqui, ó, foi lá por 16 mil dólares, né? 16 mil dólares, certo? Então, a gente já está aqui se aproximando de um ponto importante. Eu falei para vocês que esse mês de setembro, esse mês de setembro aqui, ele poderia ficar positivo, acima de 62. E tem tudo para ficar acima dos 62. Mais uma vez, se a gente ficar acima dos 62, cara, a gente tem uma grande oportunidade ali, porque a gente tem aquele baita candle lá do semanal. Então, fechando aqui acima dos 62, a gente tem uma grande possibilidade de vir buscar 90. E ali está o nosso alvo de 132.403,76 também, que não sai da minha cabeça, né? Certo? Então, aqui o Bitcoin, justamente, ele está brincando aqui em cima dessa linha. Vamos ver como é que o mercado vai fechar aí nesse mês agora, esse mês agora de setembro, né? Certo? Beleza?
Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí abaixo, beleza? E vamos só BTC, o SDT, vou ver aqui. Eu não deixei passar nada aqui no gráfico diário, acho que não deixei passar nada não, né? Nada não, beleza? Então não fique, galera, não fique preocupado com essas oscilações que o mercado vai dar, beleza? É normal, 57, 63, nada de pânico, nada de euforia, é normal, é a frequência exata que o mercado está trabalhando agora. Então aqui, só para recapitular, eu espero muito que o mercado ele faça justamente isso, que ele está fazendo aqui um teste de oferta, né? Então aqui, ó, o mercado vem aqui, bate nessa linha que não perca e começa a fazer isso aqui, ó, para ficar bonito, e quem sabe a gente vir buscar essa região, e aqui vai ser, aqui nesse ponto que vai ser importante para a gente mesmo aqui, para saber se o mercado ele vai com força ou realmente ele não vai, né? Mas tem tudo para ir, galera, não tem jeito não. O Bitcoin está muito mais falado que antigamente, né? Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Beleza, galera? Então, essa é a atualização que eu quis passar para vocês aqui do Bitcoin. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos que vamos. E é isso, galera. Tamo junto. Boa operação a todos.